Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento SOS. Momento este de cuidar do corpo, mas principalmente da mente. A pandemia trouxe consigo uma mudança brusca na rotina de todos nós. De acordo com uma pesquisa lançada pela Universidade Federal do Rio e publicada na revista Lancet, o número de casos de depressão, ansiedade, angústia aumentou mais de 90% entre março e abril do ano passado. Essa quebra de rotina, esta proposição de nova rotina, trouxe uma situação absolutamente inédita para todos. Boa noite, José, tudo bom? Trouxe uma mudança repentina e, neste fato, o sedentarismo torna-se uma condição extremamente perigosa. É sabido que a atividade física oferece inúmeros benefícios à saúde física e à saúde mental também para as pessoas. Não sendo mais uma alternativa, e sim quase que uma obrigação, eu trago hoje para vocês, e eu já vi que está entre nós aqui, uma pessoa que fez parte da minha formação como profissional de educação física, uma pessoa que me fez buscar mais estudos, um cara que dispensa apresentações, que eu tenho a alegria, o prazer de hoje poder dizer que tenho como um amigo, doutor em psicologia. Vamos chamar este rapaz para nos iluminar com a forma de dar a importância devida à atividade física e à saúde mental. Foi bem mais fácil do que parecia. Tranquilamente, sem problema nenhum. Tem que só adaptar um pouco aqui Aí. Agora tá um pouquinho melhor. Guardei agora. Professor, mestre, amigo, gênio da psicologia, Beno Becker Júnior. Boa noite. Tá me prejudicando aqui. É que tá aqui em casa tem gente em casa, né? Então isso pode fazer aquele jogo de som, né? E é um prazer estar aqui. Essa é a primeira vez que eu utilizo o Instagram. Nós fazemos lives de conferência e o tratamento psicológico através de Zoom, de Face, né? Mas é um prazer estar aqui e falar sobre o valor, o impacto da atividade física, né, no aspecto também emocional. Meu mestre, então vamos começar já com aquela pergunta mais simples. É muito fácil esse assunto, chega a ser quase que orgânico, por assim dizer. Mas enquanto há pessoas que ainda fogem do exercício físico, como o diabo foge da cruz, como explicar para elas que essa condição da pandemia tornou mais urgente, inclusive, a necessidade de uma atividade física para a saúde mental? Vamos chegar nesse ponto, principalmente. Mas analisando profundamente, em geral, o ser humano utiliza mecanismos de defesa e utiliza quando ele está ansioso. Nesse momento, a educação física está ansiosa, toda ela. Por quê? Porque tem alguns fatores que estão manietando, né? Mas, nesse aspecto que tu está citando, isso é uma coisa que em todos os momentos ocorre. Tem gente que diz, eu não vou fazer essas coisas.
eu vou fazer outras coisas melhores, ou coisa assim, então. Aí a gente vai procurar culpados nos outros, ou seja, esses caras não estão fazendo direito porque eles são culpados. Não, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a culpa para nós, ou seja, o que é preciso para enfrentar isso? Melhorar as nossas habilidades docentes em educação física. Tá? Não adianta ser mais o atleta, aquele o cara porrada, o cara, sabe, bombado, coisa e tal. Não adianta. Pode até ter um gordinho, eu passei para vocês no curso de mestrado que tu fizesse lá na Espanha, um gordo, bem gordo, com 140 e poucos quilos, dando, né, ginástica de academia, né, lotadíssimo. Por quê? Porque ele é um simpático, um sujeito mexe com todos, sabe? É aquela coisa de dar um toque aqui, pisca o outro ali e tal, a maneira de fazer. Mas também essa parte dele de simpatia não adianta. Tem que ter uma coisa que é docente, ou seja, alguma coisa técnica da formação dele. Então, isso eu estou dizendo, é preciso sempre ter, sim, sistematicamente pesquisa no que os outros estão fazendo, pesquisa também no tipo, uma coisa também, linguagem não verbal, ou seja, comunicação não verbal. Não é só a corporal. A linguagem corporal é uma parte da comunicação não verbal. E a não verbal e inconsciente é fortíssima. E certamente aquele que tem uma boa comunicação não verbal, ele vai ter sucesso sempre na educação física. Certamente. Segunda coisa, aí sim, ampliar os informes científicos, né, do valor dos efeitos da atividade física na área emocional. O que está acontecendo nesse momento? Olha, a área emocional está realmente muito, sabe, forte, reações das mais diversas em gente que a gente não esperava que eles estivessem enfraquecidos porque eram muito fortes. Sim. Entende? Então, o que está acontecendo muito agora? Ansiedade, depressão, agressividade. A agressividade volta um pouquinho depois, né? Insônia, baixa autoestima, as pessoas não gostam de si. Obesidade cresceu muito, e particularmente muito nas mulheres, né? E aí eu volto sobre a agressividade. Tem dois tipos de agressividade, nem todos conhecem isso. A agressividade extra-punitiva, eu puno os outros, eu bato nos outros, lotadíssimo disso, no momento, né? Feminicídio, quanta coisa aconteceu e agora o pessoal está combatendo. Tem uma outra que também é terrível, intrapunitiva, o sujeito começa a se punir. O gordo seria uma pessoa assim, ou seja, ele está se punindo. Estou tratando uma pessoa que entrou com 160 quilos. Em 4 meses ele perdeu 27 quilos. Aí eles vão dizer, não, mas não é isso não é possível. Vou dizer na cara de quem sabe. Fala com ele. Ele entendeu aqui essa intrapunição e diz: quem manda aqui agora sou eu. Não vou comer certas coisas, não vou tomar mais cerveja, não vou comer pão que eu adorava, um monte de coisa vai auxiliar a pessoa que também assessora ele, e tudo isso em função da parte emocional. Mas, ok, deu bom para ti, deve ter outras pela frente. Não, nós vamos longe, assim. Mestre, uma das coisas que boa parte das pessoas da sua área, e mesmo os comentaristas, jornalistas, que acreditam que, esses sim, acreditam que sabem tudo sobre psicologia, né? Comentam muito que a pandemia deveria forçar um sentimento de empatia por parte da sociedade para que se vencesse essa condição meio caótica, para não dizer totalmente caótica, que nós estamos vivendo. Entretanto, nós vemos um grande número de festas clandestinas,
nós vemos situações de pessoas querendo atravessar, ou furar, perdão, a fila no momento de vacinas, as pessoas que não utilizam, negam o uso de máscara. Como é que a psicologia explica esse procedimento, esse processo? Existem culpados? Se existem, quem são? Eu não sei se eu posso lhe permitir, como é que se diz, dar uma volta nisso. Não é tão simples porque ele é multifacetado isso aí. Né? Primeira coisa, assim, volto a dizer, intra-agressão, intra-punição. Eles estão vendo que colegas deles que participaram daquela festa brilhante, espetacular, sabe? Saíram com várias gurias lá de dentro. Uma beleza. E logo depois apareceu o Covid, e o Covid está pegando gente de 30 a 39, cheio de gente assim, entende? Então, tem alguns que eu falo, Deus me livre, não vou de jeito nenhum nessa festa. Mas outros dizem, não pega nada, cara, não pega nada. Lembra essa terminologia? Não pega nada, esses tudo são uns frouxos, né? Ok? E então isso ia ao encontro do que eu falo sobre a intrapunição. Outra, há um momento de desequilíbrio total da parte emocional, tem desequilíbrio total. Então, todas aquelas coisas que tem ao redor de propaganda, sabe, de estímulos para essas festas, tem um cara só que ganha nessas festas. É o dono da festa lá que se enche do dinheiro, deposita já no banco, está garantido. Entende? E não há policiamento disso que faça, não tem condição nenhuma de coibir tudo. Entende? Mas, principalmente, é uma coisa de comunicação. Você também de comunicar, tá, amplamente, com alguns exemplos bem claros, pois tal, e depois realmente entrar com a psicologia. Esse rapaz que eu estou trabalhando, ele pegou pesado na academia e está adorando a academia. Ele vai para a academia 45 minutos a pé e volta 45. Ele já fez um trabalho ótimo, ele sabe disso. E essa é uma atividade que gasta gordura depois de 30 minutos. Gordura pura, ela decompõe gordura para ter gasolina para funcionar o corpo humano, glicose, entende? E então isso gasta muito. E lá também gasta. Além disso, ele está fazendo técnicas mentais, né? Que tu já conhece algumas que tu aprendeste lá na Espanha também, né? E essas técnicas mentais são potentíssimas para quem realmente faz, né? A minha atividade é assim, tem que fazer 3 vezes por dia, tá? São 6 minutos essas técnicas. Tem gente que, muita gente não faz depois do meio-dia porque não tem lugar para fazer, entende? Mas de manhã, quando ele acorda, está na cama, faz ali. De noite, quando vai dormir, está na cama, na horizontal, perfeito para fazer a técnica. Vai fazendo isso, ao final de um mês, tá? Ele fez 60 de 60, de 6, são 360 minutos que tu trabalha com o teu cérebro. Em um ano dá mais de 4.000 minutos que tu trabalhaste com o teu cérebro. Nossa. É isso aí. Só dá certo. Junto com a educação. Outra coisa, na minha clínica, desde 1982, são 38, 30, agora está com 39. Não, já está fazendo 39. Sempre eu dou um menu atividade física. Qual dessas atividades? E cada um tem uma aproximação de alguns movimentos que a gente não sabe, nem tudo a psicologia explica, não? Mas a gente diz assim, isso aqui faz parte da terapia. Aqui dentro eu vou trabalhar contigo mesmo, sempre. Ali fora, tu tem que trabalhar, fazer tema de casa. Tema de casa diário. Ah, mas isso não existe, os caras não fazem.
Eu já disse para alguns atletas de alto nível, e aí, fizeste durante a semana? Fiz uma. Ok. Então faz o seguinte, não faz mais. Não faz. E aí eu explico para isso aqui, intrapunição, cara. Tu está fazendo gol contra. Ok? Decide de novo. Vai continuar ou não? Se não, cai fora. Eu não quero mandar o cara embora, mas quando tu diz para o cara cair, ainda mais atleta, não, cara, eu quero estar dentro. Agora eu vou. Agora eu vou. Isso aí. Mas basicamente é isso aí. Claro que tem outras perguntas que tu possa colocar, né? Mestre, uma coisa também que agora o senhor comentou sobre a formação do profissional de educação física, e agora eu estou tentando pegar um paralelo com o que o senhor comentou sobre também a importância, o entendimento das técnicas psicológicas. No esporte, isso já é difundido há muito mais tempo, já é uma coisa absolutamente normal. Para a sociedade, eu me recordo muito bem, eu já tinha saído da faculdade, parece que o primeiro momento, ao meu ver, que a população começou a discutir a real importância da psicologia ou da mente dentro do treinamento físico, da atividade física, foi com o livro A Semente da Vitória, do nosso colega de educação física, o professor Nuno Cobra, que, para quem não lembra, foi preparador físico do Ayrton Senna. Aí eu lhe pergunto, hoje, 2021, o meio acadêmico, quer dizer, a academia talvez gerasse confusão. O meio acadêmico e a sociedade, o senhor vê que entenderam realmente essa relação simbiótica que é o lema para nós, mens sana corpore sano? Uhum. Esse mens sana em corpore sano foi combatido bastante, porque aí o pessoal dizia que não encaixa naquelas pessoas especiais, com necessidades especiais, todo, sabe, disforme, coisa e tal, tudo, como é que vai fechar isso, entende? Mas eu não uso mais isso há muito tempo, por isso, mens sana em corpore sano. Tem gente que ainda usa, mas eu vejo de uma outra forma. Ou seja, não, eu fui o primeiro a dizer no mundo, eu e a Bonnie Berger, dois psicólogos, essa dos Estados Unidos, que a atividade física é uma nova psicoterapia. Isso foi em 1977. Em 1979, num convênio que nós fizemos, eu era diretor da Escola de Educação Física da Fevale, nós fizemos um convênio com o SESI e nós criamos uma nova área na educação física, ginástica laboral compensatória. Só existia na Índia, no Japão, coisa e tal. Nós tivemos... Ainda existe, inclusive, perdoe-me interromper, mas ainda existe no Japão, e acho que é o único que entendeu, na minha modesta opinião, a questão da ginástica laboral mesmo. Sim. Mas é uma coisa de cultura, né? Uma coisa de cultura. Eles têm vários exercícios que eles fazem ao ar livre, né? Tai Chi Chuan, eles fazem aquele movimento todo ondulado, bonito, e ali tem velhos, crianças, todos, podem entrar qualquer um ali e fazer isso aí. Por quê? Porque eles entenderam isso aí. Agora, no momento atual, certamente eu ainda vejo uma pessoa que, antes do Cobra, o Cobra veio bem depois, que fez essas coisas assim de divulgação do bem, através da atividade física. Lamartine Pereira da Costa. Esse é o cara que mudou completamente a atitude científica da educação física, tá? Em toda a América Latina. Fez um livro, todo mundo comprava, porque sujeito de cabeça até hoje, de vez em quando ele entra em contato comigo no Face e tal, aplaudindo algumas coisas que eu coloco e tal, nem todas que eu coloco são aplaudidas. Mas o Face é um negócio legal também, né? Como esse aqui do Instagram, que eu não conhecia, mas tem bastante penetração. E o Lamartine conseguiu mudar, sabe, o Brasil, tá? E certamente nós somos aquelas pessoas que estão aqui ainda colocando a ciência, mostrando a ciência, entende? E o impacto fortíssimo do exercício sobre a parte de saúde.
eu já te comentei isso aí, mas eu não sei se os teus clientes aí, eles já ouviram falar nessas últimas pesquisas do Nature, né? Que foram publicadas, uma de brasileiros, inclusive, né? Guarda essa informação mesmo, que essa aí nós vamos mais para frente, não vai divulgar, nós estamos então, aí nós vamos colocar isso, o pessoal, tem gente que é reativo, entende? E tudo que ele vê de novo, diz, não, mas isso é bobagem, isso é coisa de americano, de chinês, ou de japonês, né? Não, pesquisa pura, né? Que a maior parte, talvez 99% do pessoal da educação física nunca tem ouvido, entende? Porque tu tem que batalhar diariamente pela tua profissão, não é fácil, sabe, ser professor de educação física hoje. Aí eu vou dizer, é verdade? Não, não é verdade. É verdade, mas é verdade para o médico hoje, tá? O médico hoje, o psicólogo hoje, entende? Está difícil, porque não há dinheiro sobrando em toda a cultura. Não? E essas coisas mudam quando as pessoas que estão ao teu redor, os teus clientes, notam primeiro que tu é sério, que tu sabe o que está... O sujeito é sério, por quê? Porque ele sabe o que está fazendo. Ele é bem informado. Além disso, ele é gentil com qualquer cliente. Isso é uma coisa que fica, nosso período de formação, quando o senhor estava dando aula para nós, inclusive é uma coisa que eu comento muito com o pessoal mais novo, inclusive, que parece que vamos dizer assim, o corte do curso de Educação Física, onde nós temos hoje a licenciatura e o bacharelado, nós tivemos um aumento muito forte de cadeiras técnicas, cadeiras relacionadas à parte biomédica, que são muito interessantes, concordo, só que parece que nós começamos com essa coisa do bacharelado, nós começamos a perder uma coisa muito simples, que são aquelas cadeiras de didática, de ensino, e eu me lembro ainda do tempo lá da prof. Denise, que se chegar a ouvir, um beijo para ela. Não trate as pessoas mediante e com respeito todas, mas tenha consciência que tu não pode tratar uma pessoa de mais idade que nem um adolescente. Tenha cuidado, tenha trato, tenha finesse para cuidar. E essas coisas, muitas vezes a gente, me perdoe as gírias, mas muitas vezes a gente se depara com situações em que entra num ambiente de academia, de ginástica, e um senhor na casa dos 80, ou coisa parecida, recebendo ô meu, vem para cá. E a pessoa não entendendo, coisas pequenas, quer dizer, uma coisa é aquele sentimento e vínculo, aquela relação, mas um pouquinho de respeito no tratamento não faz mal para ninguém, acredito eu, né? Isso de parte do professor que está dando a... Exato. Porque, de outro lado, eu tenho que apontar, porque o pessoal gostava sempre de dizer, as minhas classes aqui, as minhas aulas, de pessoal assim, uniformizado, ou seja, não de uniforme, mas de acordo com as faixas etárias. E aí colocar uma coisa padrão, aqui é só adolescente, ou só adulto, ou coisa assim e tal. Não, isso aí não existe há muito tempo. Essa heterogeneidade que existe em grupos de academia pode ser falado até para o velho, ô cara, vem aqui, sabe? Mas entre eles ali, e é bem provável que o velhinho na primeira vai dizer, pô, cara, tá... mas de repente isso aí significa que aquele cara ali está na mesma faixa etária dele, está indo ao encontro, sabe? Está sendo tratado como um cara mais jovem, isso é muito bom. Essa coisa assim, o que passa horizontalmente ali dentro e é distribuído de comunicação mais jovem, com o pessoal mais adulto e tal, né? Mais o sujeito da terceira idade. É espetacular essa idade. Tem gente com bastante idade que dá exemplos para os outros. Então, assim, ó,
Esse grupo é um grupo também, sempre será terapêutico também. Então, o professor da educação física está fazendo dois papéis. Tá sendo terapeuta e está sendo professor, né, de educação física, docente, né, docente do corpo. Mas não tem uma divisão de corpo e Mente. de psicológica, né? Não. E também vamos tocar um pouquinho mais adiante, quando tu atinge essas duas bem, tu passa numa coisa chamada alma, que eu diria, tu dizer para os teus amigos e os teus colegas e teus clientes também, para eles lerem um pouquinho a respeito de alma. Tem pouco, tem muito pouco. A gente pega fácil na França. A França está lotada de coisas assim. Ah, mas eu não falo francês. Copia, Google. tradução Google, está perfeita. Aí começa a baba começa a cair pelo lado aqui, sabe, de coisas que tu nunca pensaste. Gente que só trabalha com isso. E o cara da educação física tem que saber essas coisas também. O professor e o camarada que está fazendo. E depois dali é um salto, né, para a parte espiritual, porque a alma é tipo de uma película entre o corpo e o espírito. Como ela é assim, a parte de baixo é tratada até como corporal, a parte de cima é contato direto com o espírito. Quer dizer, tu está subindo uma escada impressionante. Ok? Mestre, só aqui, que o José Renato colocou aqui uma colocação para o senhor. Colocou uma colocação ótima. Ele perguntou: É boa. o que é alma, né, professor? Hein? Qual é a José colocação? Renato colocou aqui: psique é alma, né, professor? Hein? Ele pergunta: psique é alma, né, professor? Depende. Cada um tem uma terminologia. A gente fala as coisas as anímicas. Anímicas é de alma, sabe? O psique, tem gente que fala sobre a psicologia, a parte mental, a parte psicológica, como sendo coisas diferentes, quando elas interferem entre elas e de acordo com cada autor. Eu sempre utilizaria a alma, porque falar em alma, o sujeito que está imbuído de muitas coisas, ele não só coloca a habilidade dele, as coisas físicas, as coisas psicológicas, mas também a alma. E esse é aquele que fica uma vida inteira fazendo as coisas da sua profissão e sempre procurando também subsídio para ele crescer como gente e como profissional por uma causa, por causa de uma coisa muito importante que é autoestima. É um A bem grande, autoestima, gostar de si mesmo. Tá? E isso é uma coisa que vem logo com o pessoal, aquele que tu comentava antes, daqueles, não, eu não vou fazer, coisa de ser besteira, bobagem, não vou ser atleta, não vou para a Olimpíada. Né? Aí a gente pode dizer assim, então faz uma coisa, vamos fazer uma aposta aqui. Tu faz 30 dias de atividade física comigo e depois tu tenta sair. Boa aposta. Boa aposta. É uma boa proposta. Só para não deixar sem que o senhor comentou, quando eu disse a questão dos alunos, dos professores de educação física, a minha modesta visão é que nós chegamos a um ponto em que nós estamos o tempo inteiro buscando evolução de conhecimento teórico, novas teorias, novos artigos que é da nossa profissão e nós precisamos, só que eu acho que em algum momento nós estamos começando a esquecer, principalmente as turmas mais jovens, a questão do trato com o ser humano. Então nós estamos nos alicerçando muito na fisiologia, nós estamos esquecendo que aquele ser que está ali na frente, ele tem reações químicas, ele tem reações físicas, biomecânicas, mas ele tem reações mentais, reações cognitivas importantíssimas. E eu acho que é aí que a gente está esquecendo. A gente está se baseando no benefício que a endorfina faz aqui em cima, mas esquece que muitas vezes aquela mãozinha no ombro e aquele boa tarde, como é que tu estás, pode ser tão poderoso quanto.
É nesse sentido que eu lhe colocava. Mestre, desculpa, o senhor ia falar, perdão. Não, pode falar. Uma situação, mestre, que eu também ia lhe perguntar, dentro daquela série de situações de 1001 coisas de se fazer antes de morrer. Uma delas, que todo mundo brinca, é que todo mundo, uma vez na vida, deveria passar por terapia. Todo mundo deveria. Quem já passou, Perfeito. e aqui fica uma mão erguida, inclusive, né, acha fantástico e acha que realmente deveria. Estou olhando bem firme na câmera aqui para que não fique dúvida. Todo mundo deveria fazer. Neste caso, a terapia vai entrar para um nível de essência ou atividade essencial para o ser humano, tanto quanto a atividade física? Na sua opinião? Está se encaminhando para isso aí, né? Ou seja, o pessoal hoje em dia está procurando terapia aqueles que podem pagar. Nós, no Rio Grande do Sul, somos muito ricos. E mesmo muito ricos em comparação com o Nordeste e outros, né? Outras culturas aí que são mais pobres. E mesmo assim, terapia é em torno de 5% da população que faz. Entende? É uma coisa que a gente tem que colocar. Agora, quando é que alguém se aproxima da psicoterapia? Quando a autoestima dela, sabe, está baixa, coisa está tudo, e ela está querendo alguma coisa a mais, a atividade física é um início de terapia, sempre deve estar junto. Eu não consigo entender que alguém vá lá no meu consultório só por causa da palavra, que é importante, a gente vai ver os problemas todos e vai começar a equacionar, mostrar saídas até alternativas para que ele decida uma delas para resolver algumas coisas. Dá para resolver tudo? Não, Deus me livre. Eu nunca gostaria de ter isso resolvido. A pior coisa do mundo é tu não ter mais meta, entende? Esses reveses que nós sofremos diariamente, eles são, para algumas pessoas, fatais, até que pessoas não estão mais aqui por isso, entende? Mas uma grande maioria luta. De repente vai ver que fazendo exercício, como se faz, não, hiperdimensiona não só a musculatura, entende? Aqui em cima também, entende? A terapia certamente ela está sendo mais acessível. Pessoas fazendo alguns grupos, né, terapêuticos, e estão oferecendo um preço mais razoável, e certamente é uma coisa com essa pandemia, o estresse pandêmico causa impacto desgraçado na população, sabe? E tem gente que não tem nada, não tem nada. Tendo um pouco de comida seria o desejável, entende? Esse é um problema. Mas o pessoal que tem um pouquinho mais, ele tá procurando a terapia. É uma coisa de futuro? Certamente é de futuro, mas pode crer, a educação física é de futuro também. Essa história que os caras assim, educação física não dá. Quer dizer assim, não é verdade isso. Eu fui pró-reitor da universidade, eu levei a Fevale para a Europa, né? Em tudo que é centro. Na Universidade Livre de Bruxelas, uma das mais famosas do mundo. O reitor nos ofereceu um almoço, porque 2 professores dali me conheciam e queriam queriam participar, inclusive. E aí nós fizemos isso aí, né? Fizemos lá. E aí ele falava francês, eu dei discurso em francês para eles, tá? Um pessoal da Fevale aí também, né? Eu falo um pouco. E aí ele disse, mas eu também falo um espanhol, o senhor fala, não, espanhol para mim é igual ao português, eu falo mais até tu conhece, lá na Espanha, eu dizia para vocês, aqui ninguém fala português, vamos falar só espanhol, e vocês melhoraram um monte o espanhol porque fizeram isso. Mas ele disse para mim, o que vocês têm na Fevale? Eu tenho isso, aquilo, não sei o que mais. Aí, de repente, ele disse, educação física tem, é? Educação física não vai faltar nunca, é das coisas mais importantes na universidade. E
entende? Ele disse algumas outras que eu não vou dizer aqui, porque depois os outros até de outras áreas vão dizer, pô, vem cá, mas não lembrou de mim então. Mas educação física, ele disse, sensacional. Outra que ele falou era hotelaria, né? Só que agora, né, nessa pandemia, tá ruim, né? Tá ruim. Mas quando essa coisa destravar um pouco, quem é que ia contratar um médico infectologista? O cara morre de fome. Hoje não. Só eles aparecem infectologistas. Tem que acreditar nisso. Educação física tem que acreditar. Os que acreditam, eu estou encontrando em tudo que é lado, sabe? Bem colocado, trabalhando, batalhando e até dando mais força para os colegas que estão, às vezes, se abatendo. E um programa como o teu, né, é uma situação em que a gente pode falar essas coisas dizendo a verdade. É isso aí. Só para brincar agora, momento de brincadeira. Nesse exato momento entra o nosso amigo Ciro Leães para colocar aqui. O Pablo nunca falou espanhol, ele decorou a apresentação da dissertação. Em outro momento nós contamos a história da apresentação dele também. Vamos ficar por isso aí mesmo. Né? E o Ciro Leães chegou, né, agora ele já é doutor, né, pela Universidade Federal de Ciências Médicas, ali eu tive na banca de doutorado dele. Né? Mas assim, ó, é uma grande pessoa. Novamente, que ele já esteve, mas o cara já era grande na altura. Agora ele está grande até na titulação. Mas tá bom, é bom que amigos para falar mal dos amigos. Mas ele é um exemplo para dizer exatamente isso. Educação física dá. E o professor de educação física é um cara multifacetado de habilidades para tudo que é lado. Se tu vai dar uma olhada na educação brasileira, tu vai ver professores de educação física, diretores de programas monumentais, sabe? E aí, qual é a tua formação? Educação física. Mas ele fez outras coisas também. Sim. Ele foi fazer coisas empresariais, coisas de pedagogia fora da educação física, tá? Que tu pode pegar, sabe, te enriquecer dessas disciplinas todas, fazer uma coisa, todo mundo faz isso. Não existe um ser humano dos 7 bilhões e pouco que nós temos que são iguais. Eles fazem uma triagem de todo esse material, tá? Entra com a sua coisa própria, a sua interpretação, e ele vai ser assim e vai ter sucesso, porque acreditando nele. Mestre, aquele momento que eu estava aguardando, porque agora eu vou literalmente sentar e só aproveitar. Os avanços, mestre. Quais são os avanços que eu queria que o senhor tivesse toda a liberdade que a ciência aponta dentro da saúde mental nos últimos anos? Quais são os grandes avanços que nós tivemos? Avanços esses que foram atribuídos à atividade física. Bom, então eu vou pedir que o pessoal preste atenção, né? Nessa altura do jogo, talvez a gente não tenha muita gente, porque tem muito gremista lá. Mas vai ficar gravado, não se preocupe. Mas assim, ó, mas isso, não, o que interessa realmente é assim, ó, é que nós estamos juntos e estamos falando de coisas comuns, né? E que realmente só enriquece isso nós todos. Mas assim, tem 3 coisas que o exercício, né, mostrou agora, ultimamente. Isso é do Nature, publicações do Nature. Né? O pessoal inoculou o Alzheimer, né, nos ratos, uma comunidade de ratos. Né? Depois, mais adiante, eles partiram ao meio, não partiram ao meio, foi sorteado, tá, tudo, e fizeram tudo cientificamente, e uma parte foi fazer atividade física. Que tipo de atividade física? Natação. Jogava os ratos dentro de uma piscininha pequena, e o rato, para não morrer, ficava se debatendo, tentando ficar em cima. Quando eles afundavam, eles tiravam com uma pinça e tal, e deixavam de viver com o estatuto, né, para depois verificar como é que estava o cérebro dele. Isso, ao final da pesquisa, teve a seguinte conclusão. O exercício físico não só bloqueou o Alzheimer,
E aí é a coisa mais espetacular de todas elas. Recuperou bancos de memória. Isso era um pecado mortal dizer uma bobagem dessa, sabe? Isso é que saiu com os ratos. Certamente, cientificamente, nós temos que ver com os humanos. Eles estão já fazendo com humanos. Mas sabe, a tendência assim é muito grande de que isso aí ocorra talvez até melhor. Imagina essa recuperação de bancos de memória, feitas com alta tecnologia, sabe? Não tem dúvida, de caras, inclusive, que às vezes não são de educação física, estão encontrando isso e não querem largar mais essa pesquisa porque é extraordinário. A última agora foi também no Natures, que nós temos, na verdade, o pessoal pensava que nós tínhamos 100 bilhões de neurônios, né? Na verdade, a média é 84 bilhões de neurônios. Cada neurônio é conectado a 10 mil outros. Entende? A fábula que é um universo mesmo dentro do nosso cérebro. Conforme incrementa a nossa idade, muitos morrem. Neurônios, um monte, morrem muitos. Mas isso que eu vou dizer é a pesquisa. Cada atividade física, tu cria, nasce, tá? Mas é tu que cria, tá? Novos neurônios. Né? Neurônios nenê, sabe? Neurônios que agora, que fazem sinapses e coisas e tal, e segundo a tua necessidade, que é inconsciente, alguma coisa eles derivam para cá, para lá e tal. Significa cara, vamos falar para os caras todos, os jovens, né? As crianças, os adolescentes, os adultos, tem 3 fases, adulto jovem, né? Que é de 25 a 40, 41 a 60 é adulto médio, e dali dos 60 a 65 é adulto maduro, né? E tem gente que diz 80 algum termo bonito para a gente dizer, aí eu sou desse aí e tal. Mas o que interessa é de que nós, fazendo atividade física, tem essas coisas, sabe? Ele é uma coisa de saúde extraordinária. Eu falo para caras que nunca fizeram exercício, eles estão fazendo exercício. Ó, eu criei para mim aqui, tá, e passei para os meus pacientes também, exercícios diferentes para criar mais ainda neurônios, tá? E para exercícios é que quando tu caminha, mas enquanto tu está caminhando ali tal, tu pode movimentar outros parâmetros, como os dedos aqui e tal, sabe? Fazendo aqui qualquer coisa. Não caminha só para frente, caminha para o lado direito, esquerdo, vai lá, volta de ré, caminha de costas. Isso aí é tudo um aporte que tu está dando para domínio corporal e também, certamente, coisas de neurônios novos, né? E aprendizado aí do nosso cérebro. Isso é extraordinário para Alzheimer também, entende? O pessoal está utilizando, só que não sai muito, mas saiu agora aqui, saiu no Papo Contigo, todo mundo que no Face eu procuro colocar sempre alguma coisa desse tipo para dizer, não deixe de entrar em atividade física. Tem que entrar, sabe? Por quê? Porque é o nosso futuro para a saúde. Mormente agora. Eu não disse, mas isso eu já disse há muito tempo atrás, para ansiedade, depressão e outros quadros, sabe, de doença, a atividade física é incrível. Ansiedade na primeira sessão de atividade física, ela baixa, porque tem uma ansiedade de estado, que ela é situacional, e a ansiedade de traço, que é... Aí, essa é a última que eu vou dizer, assim, para esnobar, tá? Que eu já falei para alguns que achavam que eram muito importantes, de outras carreiras, tá? É o seguinte, é de que a ansiedade de traço é aquela que é tipo de uma coluna do edifício, ela não mexe, ela permanece, que é
um nível de ansiedade que eu, em geral, tenho frente a qualquer situação. Essa é de traço. E aí diziam, esta não muda. Aí, o pessoal se deu conta, isso tem centenas de pesquisas já que mostraram. Ela mexe, sim, na ansiedade de traço, depois de um programa de 12 meses na academia, bem feita, guiada por professor de educação física que é bem formado, né? Que é, sabe, é super importante, e mexe e baixa. Quem é que disse isso? Olha, psiquiatra, psicólogo, certas pessoas que não eram atletas de atividade física, ficaram abismados com isso. E agora, da inovação, que tem, de vez em quando tem alguns assim, tem o cara que falou para mim, fazer um negócio é o seguinte, eu como sou dessa, né, dessa carreira aqui e tal, eu ganho mais porque eu entro com o meu bisturi e faço, sabe, incisões e coisa e tal, tudo. Aí diz, aí eu conto para ele. Cara, eu faço melhor do que tu, mas tu não entende porque nunca estudaste. Sabe o que é? Eu mexo na alma, eu corto com o meu bisturi, que é o exercício, e as minhas técnicas mentais. Mexe ali. Mexe, eu mostro a pesquisa, essa da ansiedade de traço. A atividade física mexe aquilo ali. Mexeu ali na alma do cara. Mudou o cara. Ah, mas não podia mudar. Mudou. E fim de conversa. Tá, mas novadinho assim é bom. A maior parte dos profissionais não faz isso, entende? De fazer essa inovação porque eu faço isso porque não sei o que mais tal. Aí a gente tem que fazer uma coisa meio parecida. Então, tá, eu vou te explicar uma coisinha que ainda tu não sabe. Quando eu falei da ansiedade, que ela baixa não sei o que mais, um camarada também dessa área, né, que acha que é superior, coisa e tal, tudo, disse, não, mas o que tu está fazendo é o seguinte, é um buraco que tem na canoa, está entrando água. Com a tua atividade física, tu tira de canequinha, mas lá o furo funciona. Entende? Continua. Isso é que tu não estudasse isso. Não é assim. Vai estudar que tu vai ver que lentamente, com a atividade física, ela vai fechando, sabe? Aqui, vai fechando a terapia. Vai fechando e o barquinho fica bem. Resolve todos os problemas? Não. Ainda bem. Porque não, senão está dizendo uma mentira. Todos os problemas, não. Eu não quero que resolva todos os problemas. Nenhuma carreira, nenhuma, sabe, nenhuma atividade profissional humana tem essa panaceia de resolver tudo. Mas aqui nós não resolvemos tudo, né? Mas resolvemos fazer um bate-papo, né? No Instagram, que foi salutar, tá? Foi rígido, tá? Foi realmente uma construção conjunta, que pode ser feito com o professor de educação física lá na academia, uma construção conjunta, né, entre os clientes e o professor e a administração também, né, e nós participarmos de um ambiente que é extremamente saudável. Mestre, okay? Pergunta aqui da Vanessa, tá? Para falar um pouquinho, a rigor não pergunta, fala um pouquinho sobre a meditação e os benefícios corporais da meditação. Então... Sim. A meditação, tem um monte de gente que fala, eu faço meditação ou coisa assim e tal. E eu dou meditação lá para os meus alunos, não sei o que mais e tal. Aí eu, de vez em quando, eles me convidam para eu ver se está certo, coisa e tal, tudo. A maior parte deles fazem coisas assim, uma grande parte deles faz coisas que não são de meditação. Porque se eu vou dizer para ti aqui, ô Pablo, vocês viram lá como nós fizemos lá, o pessoal todo deitado, por exemplo, tá? E eu falando algumas coisas para vocês, tal. E tem um tempo que eu paro de falar e vocês conseguem fazendo aquelas coisas que nós propomos. Tem gente que pega e começa dizendo, ô Pablo, agora tu fecha os olhos, tu respira um pouco, coisa está tudo, e imagina aqui uma luz azul entrando em todo o teu corpo, está tudo. Essa luz azul é assim, engraçado, ela promove essas coisas assim, e tal, e qual, e coisa, depois, vamos mudar um pouquinho para verde, coisa. Aí eu digo, cara, quando tu fala assim, ó, faz algumas respirações, deixa o cara fazer as respirações. Quando tu vai propor uma cor azul, né, azul bique, lembra do azul bique, né?
Azul Bic, toma conta de todo o teu ser, coisa está tudo, deixa ele uns 3 minutos, 4 minutos, ele fazendo isso, depois tu propõe uma outra coisa, tá? Aí propõe, mas deixa ele, é uma realização interna só dele. Não interfere, tu tira o cara quando ele está pegando uma coisa bem feita, agora está dando, aí o cara está com um estímulo externo. E depois que eles aprendem isso, a gente pode só colocar eles ali e fazer algumas combinações. Agora eles vão fazer isso aqui e tal, né? E de vez em quando tu pode dar um acréscimo e tal. E aí, ao final, isso volta à calma lá, é sensacional. 5 minutos pode fazer uma meditação boa, tá? Começa fazendo essas coisas assim de relaxamento, coisa e tal, tudo, e depois tu parte para outras coisas que não são mais em cima. Na alma e também as coisas espirituais que vão aparecer. Ok? E eu não sou espírita, né? Mas é uma coisa assim que tu não pode deixar de reconhecer como uma coisa importante. Mormente em momentos em que a gente pega e diz, Deus, meu Deus, por favor, me ajuda, o que eu vou fazer hoje? Entende? Frente a essa situação. Mestre, vamos mudar um pouquinho a pauta e vamos pensar uma tentativa de retorno à normalidade que nós já vamos ter. Nós estamos num ano de Olimpíadas. As Olimpíadas que eram para acontecer em 2020, bem ou mal, elas estão programadas, pelo menos até agora, para 2021, né? Só que assim como a nossa vida, a vida dos atletas olímpicos, elas foram alteradas por N fatores. Treinamentos que não puderam ocorrer, situações de ansiedade com os seus entes, seus amigos, toda uma configuração de patrocínio, se eu vou ter idade para poder competir. Primeiramente, o que nós podemos pensar? É injusto carregar as nossas frustrações e ansiedades e esperar alguma coisa desses atletas? Nós devemos enxergar nesse sucesso dos atletas um momento brasileiro, como a gente normalmente fez, de redenção, quer dizer, o esporte está indo bem, nós estamos indo bem em todas as outras áreas? Olha, de um lado a gente tem que reconhecer o seguinte, essa pandemia toda aí, ela influenciou diretamente um monte de programas, né, que antes eram feitos e passaram a não fazer, entende? Não é o mesmo tipo de treinamento. O nosso atleta brasileiro, por exemplo, ele não está num programa, sabe, bem estruturado, fazendo sistematicamente isso aí, certo? Ele tem um monte de estímulos fora, morte de pai, de mãe, de avó, de coisa assim e tal, não interfere no treinamento. Olha, tem gente assim que hoje eu não consigo fazer nada, tal. Então, tem um impacto muito forte. Eu acredito que essa Olimpíada não tem segurança de ser realizada ainda, né? É uma coisa completamente insegura. De outro lado, nós temos que ver o seguinte, tem alguns caras, tem algumas pessoas que são extremamente habilidosas e essas dedicam a sua vida para aquilo ali. É a chance que eles têm de se expressar, sabe, como pessoa, através do seu físico, da sua força de vontade, da sua parte mental, numa competição mundial, entende? Então, é uma coisa muito difícil. Eles estão lutando contra essa pandemia e a situação interna de cada atleta de medo de não ganhar. Tem cara que sabe que ia ganhar, mas não sabe mais. Entende que vai ganhar. A Olimpíada, tem muita gente que depois da Olimpíada passa a fazer atividade física por isso. Não vai ser campeão de nada, mas ele vai fazer alguma coisa semelhante. Ele vai derivar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, enfim, de acordo com o estímulo que mexeu lá no fundo, que a gente não sabe, mas de repente, aqui no Rio Grande do Sul, teve a Taça Davis, uma ocasião,
eu acredito que em 1960 e poucos, 60, uma coisa... 62, 63, 64, não me lembro, com Thomas Koch. No dia que terminou aquele certame aqui, os caras que vendiam artefatos do esporte, sabe? Sabe? Não tinham para mais nenhum. O pessoal, os pais todos foram lá comprar e tudo para o seu filho e tal. E muito cara começou ali. Esses hoje já são avós de um monte de gente aí e tal. E aquilo influenciou carreiras e vidas das pessoas, não é? Então, o que nós podemos dizer? Olha, primeiro que ninguém está sabendo para onde vai e quando vai acabar essa pandemia. Tá? Os médicos que estão realmente, que são capazes e que estão fazendo pesquisa e tal, esses não têm o que dizer assim definitivo, nada. Tá? A não ser aquelas coisas, máscara, isolamento social. Eu estou atendendo meus pacientes 13 meses aqui. Tu fosse no meu consultório alguma vez? Não. Ela no 17º andar de todo o Guaíba, uma vista maravilhosa. Quando o cara entra lá, o cara já fez a primeira terapia do dia para ele. Sabe que é bonito. Mas eu não vou lá há 13 meses. Claro que eu vou buscar correspondência e outras coisas assim, né? Mas não vou lá. É ali em cima. Né? Eu estou aqui na cobertura, é um 6º, um 7º andar ali. 7º andar tem o meu canto e eu faço ali. 13 meses. Tá? E certamente a gente nota como a gente pode, atividade física mesclada com atividade sabe, de psicoterapia, não? Como isso eu não vejo uma outra forma. Eu digo só com a psicoterapia aqui, com a palavra, não. Nós temos que mexer a coisa mais básica. Qual é a coisa mais básica? A alma, o espírito? Não. Não, mas tem cara que gosta muito do cara do espiritual e coisa e tal, tudo. Aí eu digo, esquece tudo se tu é vagabundo e tu não faz nada com o corpo. Tá? E aí eles têm que olhar para mim se são caras que se conhecem e têm capacidade de ouvir uma crítica. Eu digo exatamente como eu disse para ti, mas eu tenho afinidade com a pessoa, eu posso falar essas coisas. O cara vai falar para um cara na primeira vez, ele vai brigar contigo. Mas assim, se tu não tiver, cara, a tua carcaça essa, sabe, corporal, bem, né, forte, rígida, essas coisas de alma e de espírito não acontecem. Imagina o cara com dor, eu conheço alguns com dor. Né? Nós trabalhamos também esse negócio da dor, que tu deve saber, eu citei bastante lá na Espanha, nunca fale na dor. Essa sensibilidade que tu está sentindo aqui, ela vai lentamente, ela vai declinando pela tua técnica mental que tu está fazendo. Entende? Tu vai notar isso, que a partir de hoje não usa mais essa palavra. Sabe? Assim como o gordo diz assim, eu perdi peso, não perdeu nada. Eu tirei porque eu quero, entende? Eu encontro de novo. Exatamente. Ou é um encontro ao meu início de vida, ou não era assim, entende? De um momento para o outro eu comecei a derivar para aí e tal. Mas essas coisas são assim, super importantes de dizer para as pessoas, né, de que elas... tem que fazer essa parte corporal, em cima disso aí está tudo, parte mental e espiritual. Mestre, não estou puxando saco de ninguém. O cara está falando no pessoal da educação física, ele vai falar isso aí. Não, mano. Isso é todo o prestígio que a atividade física tem, é por isso, pelo que tem no centro, sabe, central, assim, saúde pura. E quem não tem saúde pura, às vezes, claro, a parte genética, sabe, leva o sujeito para ter uma vida abreviada, mas que ela seja, sabe, no pleno, sabe, na luta, né? Por isso que a educação física, a atividade física, dá essa coisa de
de garra, de busca de, sabe, de solução e tal. É isso aí, basicamente. Né? Vamos tentar compilar agora, até porque a gente está chegando perto do final. Eu vou pegar esse exemplo da Olimpíada, então, e vou colocar como os atletas, nós como os atletas da vida real, que nós temos que correr para trabalhar, muitas vezes para cuidar de filho, de filha, ter que fazer todas as situações inerentes, trabalhar de bom humor o tempo inteiro, todas essas situações do ser humano. O que nós podemos aprender com esse estado de ansiedade que nós estamos elevados? O que nós podemos, primeiramente, aprender com esses atletas que estão se submetendo a uma condição de Olimpíada e vão ter o seu nível de estresse levado ao limite, todas as suas valências físicas levadas ao limite? E, por fim, aquela pergunta que eu acredito que todo mundo deve fazer para o senhor, de uma certa forma: o que a pandemia nos ensina, ou já nos ensinou, para que a gente possa construir um mundo melhor, um mundo mais empático, um mundo... Fica a seu critério, como o senhor acha? Sim. Antes de ainda pegar a ansiedade, tá? Pois não. Aí eu posso perguntar assim para ti, ansiedade é ruim? Não, dependendo não. Dependendo do nível. Isso aí, uma coisa assim, a ansiedade, ela faz mover o mundo todo. A ansiedade na pandemia, ela também faz isso. Ela faz o sujeito se movimentar de modo geral, quem está equilibrado, para superação de situações. A parte de superação, qualquer grande empresa, hoje, há muito tempo, eles querem o indivíduo, o empregado deles lá, com a qualidade de superação de problema, rápido. Inclusive, essas empresas fazem, inclusive, reunião do pessoal todo em pé. Ninguém senta. Porque vocês têm 90 minutos para resolver esse problema. Então fica aquela confusão. Não tem papo furado. O cara, não, isso é papo furado. Nós temos um relógio aqui, está todo mundo de pé e desconfortável, entende? E aí o pessoal cria um pequeno grupo ali, de cara que soluciona problema rápido. Tá? Isso aí é uma coisa super importante. Tu perguntasse depois desse negócio da ansiedade, perguntasse o que tu perguntasse aí, porque eu fiquei em cima disso. Eu perguntei sobre a condição, o que nós podemos aprender com esse atleta olímpico, sim, nós os atletas da vida real? O que nós podemos aprender com esse atleta? Isso aí aí eu vou ainda na ansiedade, assim, cada ser humano tem um nível de ansiedade onde ele rende mais, entende? Isso eu dei para vocês lá, inclusive, e também lá fora. Tá? Assim, ó, a gente pega jogadores de determinado esporte. Sabe? O pessoal faz uma quantificação de cada um deles, coisa tudo tal, e a gente vai ver assim, os russos começaram a fazer. Quando é que tu batesse teu recorde mundial? Lá não, ninguém esquece. Em 1981, lá em Praga, na Tchecoslováquia, assim. Tu pergunta até, sabe, assim, o seguinte, naquele dia, como é que tu estava um pouquinho antes da competição? De 1 a 10. O cara, olha, uns 8, ok. E aquele segundo lugar, a segunda vez que tu bateu o recorde lá, não sei onde estava, assim e tal, como é que tu estava? Aí o cara, uns 8,5, 9, coisa assim. A gente vai ver todos os grandes resultados foram dentro desse nível de ansiedade, quase lá em cima. Não pode ser 10, porque 10 acaba tudo, tá? Mas tem outros que têm nível 2 ou 3 e batem recordes aqui. Tá? E tem gente no meio. Entende? O bom seria tu te entender bem quando é que é, né? Aliás, quanto é, né? Porque tem a técnica Becker, que também aprendeste lá, que tu bota... Só para explicar por que é técnica Becker mesmo? Quem é o autor dessa técnica? Exatamente. Eu fiz essa técnica em 86 num congresso internacional na Colômbia. Eu não voltei mais lá porque lá era muito perigoso. Agora tá bom.
mas nós demos curso, eu e mais um psiquiatra italiano, Stefano Tamori, nós demos um curso só para um grupo de 30 psicólogos, acho, que estavam reunidos especialmente para aquilo lá, para a gente dar o curso. E eles que me pediram uma coisa diferente de técnica e para o Tamori também. E eu entrei com técnica Becker, que é, no primeiro momento, prestar atenção na sua expiração, deita, relaxa e tal, só presta atenção na expiração. Nessa expiração, tu põe o ar e tu imagina que as coisas todas ruins que tu está tendo, essas tu expulsa daí. Não tem lugar, bota para fora. Mais ou menos dentro de uns 3 minutos, pode utilizar até o celular para controlar os 3 minutos. Na segunda etapa, tu faz o oposto. Agora, prestar atenção na sua inspiração. Inspira e deixa entrar todo o teu corpo, desde o pé até aqui em cima. Entra ar por tudo que é poro, né? Todo o teu corpo está entrando. Uma energia sensacional, fortíssima, né? Que vem do universo todo. Tá? E traz para dentro de ti aquilo que tu está precisando. Aí aqui é uma coisa pessoal. Calma, tranquilidade, paz, segurança, autoestima, sabe? Essas coisas todas estão entrando. E aí, perto dos 3 minutos, tu inspira pela última vez na técnica, tá? Inspira e prende assim fortemente aqui, fica alguns segundos ali, tu sentindo essa... E depois tu pergunta para eles como é que eles se sentiram para tu ver, assim, na primeira sessão. Sabe? E isso aí faz 3 vezes, como o pessoal não faz, faz nas pontas aqui. De manhã quando acorda, na cama, de noite quando vai dormir. E depois de 1 mês, fala com eles para ver o que aconteceu. Tá bem? Eu lembro. Pior é que eu lembro dessa técnica. Mestre, por fim, que faltou, o que a pandemia nos ensina ou já nos ensinou para que a gente faça, logo depois, né, desse novo normal que está se apresentando, né, que a gente construa um mundo melhor? O que ela nos ensinou, ao seu ver? Ela ensina várias coisas, mas de acordo com cada um. Entende? De acordo com cada um tem uma visão da vida, né? E tem, se ele é um pouco mais seguro, ele consegue enxergar algumas falhas dele. É bem provável que tenha falhas na comunicação, ou seja, entre as pessoas. O que está acontecendo? A pandemia é ruim? É, mas eu vou dizer uma coisa porque eu disse para um grupo grande que tu sabe, um grupo de aí uns 8 mil no mínimo de pessoas, tal coisa que a gente estimula e trabalha e tal. O pessoal bate nesse negócio da pandemia, mas eu disse para eles assim, ó, nunca, em nenhuma etapa da tua vida, a família te conheceu mais do que agora. As famílias estão se conhecendo, que estão convivendo. Aí eles, mas tem um aqui que se separou. Exato. É porque ele nunca teve coragem de se separar, de repente entendeu, a outra pessoa também entendeu, que eles são boas pessoas, eles podem continuar boas pessoas e não vão viver junto, entende? E isso pode até acontecer. Mas, em geral, tem muito desse familiar, dessas pessoas de se integrarem mais entre si. Primeiro, tem momentos de agressividade, que bota aquela raiva que a gente fica tolhido das coisas, né? Mas depois a gente, explicando isso para o pessoal, eles vão se dando conta de que isso é tentativa de um ser que está realmente desesperado, né? Numa situação terrível, né? E que nós temos outras saídas para isso também. Como a gentileza, né? Tratar bem com as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, isso vem ao natural. Alguma vez tu desse um estímulo do tipo, olha, meu amor, eu te amo, não sei o que mais, tem vários que dizem, mas eu dei uma Mercedes para ela, ela adora, não sei o que. Não, quero saber se alguma vez tu dissesse para ela que gosta dela. O cara pensa, se ele é correto, ele vai dizer, pai, eu
dói tanto para ti fazer isso aí, faz uma vez para ver o que, que acontece do outro lado. Eu tive um pai e uma filha que brigavam, e ele acordava mais cedo, né? E deixava uma carta para a filha no café. Eles não tomavam junto. Ali deixava uma carta. E depois, quando ela chegava para o café, ele deixava uma carta porque ele já tinha saído. Entende? E os dois se viviam assim com a carta. E eu disse, um negócio legal. É um esforço numa situação quase intransponível. Mas a grande coisa que vocês nunca vão experimentar, me parece, eu acho que não. Estou até desafiando. Eu digo que vocês sentarem junto ali e iam dizer bom dia. Bom dia para o outro. Como é que é teu nome Bom dia, mesmo? papai. Bom dia. Isso é verdadeiro. Claro. Eu era professor do IPA nessa época, eu despejava um monte de exemplos, e eles adoravam isso. Das melhores coisas que eles gostavam era o dia da meus pais. Eles podiam falar um monte das coisas dos meus pais. Saía cada coisa lá, que era um espetáculo, sabe? E no final a gente chegava a um denominador comum, que é uma construção conjunta, né? E que valia a pena. Tá? Ou seja, a resposta para ti é assim, cada um vai procurar, né, estabelecer algumas mudanças para melhor dentro da sua fraqueza. Ele vai reconhecer isso e aí ele começa a fazer algumas coisas. E muitas delas são na relação com as pessoas dentro da família e de relação dos amigos que tu não trata tão bem e que tu esquece de repente cumprimentar, entende? Mestre, é isso aí. faz 9h15 praticamente aqui, passou voando, a gente tinha conversado em 60 minutos, já dá tempo até demais, mas acredito que por hoje já tenha sido maravilhoso. Quero agradecer demais por participar da minha formação como professor de educação física, como um ser crítico, como um estudante de mestrado. Dizer, até hoje, os ensinamentos, confesso, faço aqui uma autoavaliação, confesso que a cadeira, dentro do que eu julgo, acho que ela foi muito desvalorizada pelos acadêmicos quando colocada no segundo semestre. Acho que a gente não tem mentalidade suficiente para entender a importância da disciplina no segundo semestre. Então, acredito que mais do meio para o final do curso ela teria, inclusive, um viés muito mais crítico por algumas pessoas, por alguns colegas nossos, mas agradecer pela sabedoria, pelas palavras e, óbvio, pela oportunidade fantástica do senhor estar aqui conosco essa noite. Eu também agradeço porque a mesma oportunidade que tu me desse de conversar um pouco contigo e nessa conversa distribuir uma coisa que é sementes. As sementes que são colocadas aí e que elas caem, né? Elas caem à disposição do pessoal e que eles podem fazer um bom uso disso aí, né? De acordo com a sua percepção, naquela triagem que eles fazem, e que tu tenha muito sucesso nessa caminhada, né? E que outras pessoas venham aqui também participar contigo, porque tu é uma pessoa que eu também admiro pela tua garra e tal, e pode dizer por Ciro que tu não era tão ruim assim no espanhol, não, tá? Ok? Grande abraço para ti. Obrigado mesmo. Olha só, olha quem tá aí, até a família Becker toda aí. Cacá, beijo, Helenita. É? Tá, que bom. Todo mundo aí participando. Gente, vamos nos despedindo por aqui, então. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco nesse momento. Mestre, mais uma vez, muito, muito obrigado. Uma boa noite. Grande abraço. Grande abraço.